O Açaizeiro e Sushi, aberto de segunda a sábado, das 14 às 22 horas. Disque entrega 988 63 47 67. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, está começando mais um programa, mais uma edição do programa Palavra Verdadeira, programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, em Juazeiro do Norte. Nós queremos, com muita alegria, abraçar, cumprimentar, saudar a todos os nossos amados irmãos telespectadores, todos os nossos amigos. Tem muita gente que efetivamente ainda não é crente evangélico, né? Mas acredita em Jesus, acredita na palavra e nos acompanha aqui todos os domingos pela TV Verde Vale e também pelas mídias sociais, canal do YouTube Pastor Flávio Florentino, conta do Facebook Pastor Flávio Florentino, e é edificado, é abençoado, porque o que nós pregamos aqui é a palavra de Deus, é a palavra verdadeira, né? Palavra verdadeira é a proposta deste programa. Então fica conosco aí, você pode compartilhar nas mídias sociais este programa, você pode se inscrever no canal do YouTube do Pastor Flávio, você pode também mandar uma solicitação de amizade para o Pastor Flávio Florentino na conta do Facebook, a gente vai estar lhe atendendo para a glória de Deus, aí você vai compartilhando essas nossas programações, ok? Vamos de louvor, vamos adorar ao que vive para todo sempre, a igreja sendo perseguida, mas ela continua de pé. Assim disse o rei Nabucodonosor a todos os prefeitos, os presidentes, juízes, tesoureiros, conselheiros, oficiais e todos os governadores das províncias, servos, escravos, livres, pais, filhos, raça, tribo, todos no pátio do palácio do rei Nabucodonosor, para adorarem a estátua que ele levantou para a sua própria glória. E todo aquele que não se dobrar perante a estátua será lançado na fornalha de fogo ardente. Assim disse o rei, assim se fará. Olha, e lá estavam os três, cheio de unção e de convicção, da cabeça aos pés. Um olhando para o outro, dizendo: não vamos nos prostrar. Ainda que custe a nossa vida, vamos ser fiéis. Aí começam os preparativos para a banda tocar. E a cada minuto que passa deles aumenta a fé. E quando a banda tocou, todos se prostraram de uma só vez. Mas no meio da multidão os três ficaram de pé. Rapidamente alguém já viu e ali ao rei fora informar: o Senhor não
Vamos aqui pra gente conversar, pois eu quero ver quem vai os livrar. Traga-os à minha presença, eu vou mostrar quem manda neste lugar. E lá vem os três, firmes sem temer, e não se importaram em viver ou morrer. Indignado, o rei Nabucodonosor começou a dizer: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vocês não prestam culto aos meus deuses e nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem os instrumentos tocarem, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados na fornalha em chamas. E que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Não necessitamos responder-te, ó rei. O Deus do céu é quem pode nos livrar. E se não ficar sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem vamos nos prostrar. Aleluia. Eita, glória a Deus. E olha o que aconteceu. E foram jogados na fornalha ardente, mas aconteceu algo surpreendente. É que o quarto homem lá chegou primeiro para os três jovens livrar. E eles passeavam no meio do fogo, e o rei assustado faz um decreto novo: de hoje em diante só ao Deus do céu iremos adorar. É assim, é o mundo se curvando e a igreja de pé. Olha, de pé, de pé, de pé, a igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E a vitória é nossa. Adora aí comigo e diga: é o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé, de pé, de pé. E a igreja vai permanecer de pé, haja o que houver. É o mundo se curvando, mas a igreja está de pé. A igreja está de pé, a igreja está de pé, a igreja está de pé. A igreja não se dobra. É o mundo se curvando e a igreja de pé, de pé, de pé, de pé. E diga assim: e a vitória é nossa. É o mundo perseguindo e a igreja de pé. É o mundo oprimindo e a igreja de pé. É o mundo insistindo e a igreja de pé, de pé, de pé. E a igreja vai permanecer de pé. Muito bem, nós vamos aí subsistindo com bênção e com vitórias. Olha só, a verdade é que quanto mais perseguição, mais crescimento. É verdade, isso aí é verdade, viu? Quanto mais luta, mais prova, mais vitória, né? O problema da morte física, isso não é um problema final para nós, né? Não é um problema final para nós. Muitos cristãos no mundo são ceifadas suas vidas prematuramente, mas foi isso sempre e sempre será enquanto houver este mundo que jaz no maligno, esse mundo perdido, sempre vai haver. Melhor seria que não fosse assim, mas essa é uma realidade. E a igreja, quanto mais perseguida, mais ela cresce, mais ela avança, mais ela tem, e mais vem unção também, mais vem graça para os milagres acontecerem. Bom, esta semana, hoje, vamos começar de hoje a nossa programação. Hoje, domingo, já tivemos a EBD, a Escola Bíblica Dominical pela manhã. Agora à tarde, eu quero chamar a atenção dos irmãos que estão fazendo o curso de obreiro. Nossa aula, embora esteja programada História da Igreja no rodízio, na verdade, como domingo nós não tivemos aula, nós vamos estar estudando o tema Mordomia Cristã.
eu vou estar ministrando essa aula às 2 horas da tarde, aqui no nosso anexo 2. Bem, e hoje à noite, na nossa sede, vai acontecer aquele especial culto da família. Preste bem atenção. Nós estaremos recebendo, vindo de Jundiaí, São Paulo, a missionária Flor. Vai estar pregando no nosso culto da família nesta noite de domingo. O culto começará às 18 horas, tá? Domingo foi 17 por causa da eleição, mas às 18 horas. Então, falte não. Venha estar conosco, missionária Flor estará pregando, eu vou estar junto aí, eu, irmã Maria, irmão Luiz Flávio, irmã Rose, a equipe da família. Convoco todos os irmãos para estar conosco nesse culto da família com a missionária Flor, né, vindo de Jundiaí, pregando a palavra de Deus nesse domingo aqui na nossa sede, para a glória de Deus. Na segunda-feira eu estarei na oração que a gente está chamando de ciclo de oração dos obreiros, mas é culto de oração para toda a igreja. Então todos os obreiros da sede estão convocados para estar nesta oração na segunda-feira, na terça-feira o culto nos lares, e nós vamos estar na casa da nossa irmã Nazaré Dantas, lá no conjunto Minha Casa é Minha Vida. Vamos estar pregando, eu vou estar nesse culto para a glória de Deus na casa de Nazaré Dantas. Na quarta, culto evangelista na sede, eu vou estar dirigindo esse culto. A semana eu vou pregar e a semana toda. Segunda, terça, quarta. Aí na quinta, o ciclo de oração. Na sexta-feira, a doutrina, eu vou estar pregando. E sábado, preste bem atenção. Nós tentamos, junto aos órgãos municipais, autorização para fazer a cruzada no Triângulo. Mas, infelizmente, ainda não estão liberando aglomerações, eventos para onde tem aglomerações. Não estão liberando e a gente então não vai poder fazer aquela cruzada fixa, né? Aquele local fixo. Mas no sábado, dia 28, nós vamos estar com várias atividades. Nós vamos estar com o Paredão fazendo cultos durante o dia em vários pontos do Triângulo. E nós vamos estar na parte da tarde, entrando pela noite, com o trio elétrico, o semeador, levando a palavra de Deus, subindo e descendo aquelas ruas do Triângulo, tá certo? Nós vamos estar com uma mobilização de entrega de literatura, vamos estar entrando nas casas, orando pelas pessoas, para Jesus libertar, curar, para Jesus resolver causas. Vamos estar expulsando demônios em nome do Senhor Jesus, ali de pessoas que possam estar com essas manifestações. Então, dia 28, sábado, embora não tenhamos aquela cruzada fixa com as cadeiras montadas, nós vamos fazer várias ações evangelizadoras ali no bairro do Triângulo, para a glória de Deus, ok? Essa aí é a nossa programação. E eu convido você para estar participando conosco no nome de Jesus. Agora, nosso apoio cultural, último bloco, a palavra de Deus para o seu coração. A qualidade sempre faz a diferença. Na Casa do Som você encontra som profissional, instrumentos musicais, equipamentos e acessórios. As melhores marcas com as melhores condições para pagar. Rua São Pedro, 1081, em frente à Prefeitura, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Oi! Gente, eu tô chegando aqui agora na Corbão Utilidades e eu vim separar vários produtinhos para testar durante as próximas semanas lá em casa. Eita, que a Cocota vai adorar! Muito barato!
Gente, olha só o tanto de coisa que eu escolhi aqui na Corban. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos nas próximas semanas, que eu vou mostrar direitinho onde eu coloquei cada coisinha dessa no cantinho da minha casa. Gente, vocês viram o tanto de coisa que eu peguei? Muita coisa barata, muita coisa linda. Eu fiquei louca nessa loja. Restaurante Sertão Cariri, aberto de segunda a sábado. Café da manhã, almoço e jantar. Cardápio regional e variado, com o tradicional peixe frito ou ao molho nas sextas e feijoada aos sábados. E mais, com entrega em domicílio e preço especial para a empresa. Rua das Orquídeas, número 302, bairro Cajuína, São Geraldo, Juazeiro do Norte. Restaurante Sertão Cariri, o sabor arretado do Nordeste. Muito bem, meus irmãos, agora é o momento da palavra. Eu desejo que você abra a sua Bíblia para acompanhar, tá bom? É Atos dos Apóstolos, vou dar tempo para você pegar a Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 1 ao 14. É toda uma leitura de 14 versículos, mas muito importante para ser lida. E eu tenho, assim, queria ter meia hora. Ontem eu preguei, aliás, na sexta-feira eu preguei uma mensagem baseada nesse texto e levei 1h10 para concluir essa reflexão. Os irmãos tiveram paciência, passamos meia hora do culto. Os irmãos foram bons comigo, foram misericordiosos, né? E como nós não transmitimos, né? Houve razões para... Quer dizer, alguma coisa aconteceu que não deu para transmitir, eu queria trazer essa reflexão aqui, naquilo que pode ser dito aqui no programa Palavra Verdadeira. Tem coisa que a gente diz só dentro da igreja, né? Eu fico até triste que tem alguns pastores que eles, em vez de pregar uns temas somente para dentro da igreja, porque são assuntos que são do interesse da comunidade da igreja, né, da membresia, aí vai para a rádio, vai para a TV, e aí, enfim, às vezes não soma, não edifica, né, não constrói, não é bom. E aí Deus é bom, o próprio Deus nos ajudou nesse sentido, e eu entendi que tem coisas que é para a gente dizer somente dentro da igreja. Mas aqui eu vou dizer o que eu posso dizer à luz da palavra do Senhor Jesus, ok? Bem, encontrou aí Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de 1 a 14. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e este Jesus que vos anuncio, dizia, ele é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muito deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até ao mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Glórias ao Senhor. Meus irmãos, 2 cidades na mesma região, no mesmo tempo. Que cidades são essas? Tessalônica e Bereia. Ambas as cidades eram províncias romanas. Aliás,
Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia, e ali ao entorno, né, naquela mesma região, havia uma outra cidade chamada Bereia, que também estava na Macedônia. Região hoje, né, que é a Grécia, né, região que é ali o país da Grécia. Então, Paulo, ele vai a esta cidade com Silas, ele chega a Tessalônica e faz o quê? O que é que crente faz quando chega numa cidade? Crente prega o evangelho. Ele vai expor as escrituras, diz aqui, expondo, versículo 3, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, e ele dizia, esse Jesus que vos anuncio, ele é o Cristo. Muito bem. O que acontece na pregação do evangelho? Pessoas são alcançadas. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, na pregação do evangelho, então o que acontece? Alguém crê, e a Bíblia diz que lá em Tessalônica, creram ali muitos e se ajuntaram a Paulo e Silas, também uma grande multidão de gregos, né? Povo da terra, né? Ali creram na pregação de Paulo, e também muitas mulheres distintas creram na pregação de Paulo. O que aconteceu nessa cidade? Houve esta resposta de todos. Não! A fé não é de todos. Tem os que creem e tem os que não creem. Assim é aqui no Juazeiro, assim é no Crato, na Barbalha, assim é em Fortaleza, assim é em todo o Brasil e em todo o mundo. A igreja prega o evangelho para a salvação, e alguns creem e outros não creem. Bem, o que acontece em seguida? Paulo precisa sair da cidade de Tessalônica por um conflito, depois eu falo sobre ele, e vai para a vizinha, ou a próxima cidade, que é Bereia, provavelmente vizinho ali da cidade de Tessalônica. Quando chega ali, Paulo vai repetir a cena. Ele procura a sinagoga dos judeus e vai pregar o evangelho. Vai anunciar a mesma mensagem, que o Cristo tinha que padecer, que o Cristo ressuscitou, que esse Jesus que ele pregava é o Cristo, o Salvador. O que acontece na cidade de Bereia? Glórias ao Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que ele chegando, né? Versículo 11. Ora, os de Bereia, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a palavra cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram exatamente como Paulo estava dizendo, de sorte que creram muitos deles, e também muitas mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Então, lá em Tessalônica aconteceu, aliás, em Bereia, aconteceu a mesma coisa. Paulo chegou ali com Silas, pregou o evangelho, muitas pessoas creram, né? Judeus creram, cidadãos bereanos, muitos deles creram também, e muitas mulheres nobres, distintas, creram na palavra. Não foram todos, mas muita gente creu ali na palavra do Senhor, louvado seja Deus, e tornaram-se cristãos, tornaram-se discípulos de Cristo como Paulo. Muito bem. E aí, qual a diferença dessas duas cidades? Qual a diferença? No mesmo tempo e na mesma região, muito próxima uma da outra, debaixo do mesmo governo, porque o imperador de todas aquelas províncias era o imperador romano César, porém o governo local era o governo de Tessalônica e era o governo de Bereia. Qual a diferença dessas duas cidades? A diferença era bem claro, estava bem evidente. Há lugares que é mais fácil se tornar um cristão do que outro.
Há lugares que é mais fácil coexistir, conviver com as pessoas como cristão do que outros lugares. Isso por conta de quê? De vários fatores. Da história da cidade, dos aspectos religiosos da cidade, dos aspectos morais, né, dos costumes da cidade. Quanto mais distante de Deus, quanto mais em trevas, mais difícil o cristão ali coexistir, quanto menos em trevas, quanto menos maligna, quanto menos longe das coisas de Deus for a cidade, mais suave é para o cristão coexistir, né? Aqui na cidade de Juazeiro do Norte, há pessoas no Brasil inteiro que eles acreditam que aqui é imensamente difícil ser um cristão por conta da história religiosa da cidade, do culto ao Padre Cícero, das romarias. E isso é uma verdade, foi uma verdade mais difícil lá atrás, hoje com menos dificuldade, mas é mais difícil do que em outros lugares, claro que é. Porém, a igreja aqui está viva, a igreja aqui está atuante. Nós só na nossa igreja somos 34 aqui na cidade, e graças a Deus hoje quase não tem mais perseguição. Mas é mais difícil do que outras cidades, claro que é. Mas isso se dá por quê? Olha o que diz a Bíblia. Aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Está aqui a razão. O Deus deste século, quem é o Deus desse século? Ele que cega. O Deus da Bíblia é um Deus de eternidade a eternidade, e ele cura a cegueira. Mas o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas, dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. E aí, o inimigo, o diabo, ele tem mais desenvolvimento das suas ações em algumas regiões do que em outras. As ações malignas são mais fortes numa região do que em outra, como o poder de Deus, através da pregação do Evangelho, tem mais atuação do que em outras regiões. Isso é proporcional. E aí a Bíblia diz que na cidade de Tessalônica, talvez por conta do histórico da Tessalônica, da religiosidade, das inclinações, né, das pessoas, dos comportamentos morais das pessoas, para não dizer imorais, ali aquela cidade, a Bíblia diz, olha só, que judeus desobedientes, movidos de inveja, está no versículo 5, tomaram consigo homens perversos, vadios, e eles então alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, e procuravam tirar os discípulos ali, e levaram aqueles que eles puderam pegar, e levaram aos magistrados, e houve uma interrupção da pregação do ministério de Paulo e Silas, que para não ter maiores problemas, Paulo e Silas tiveram que sair naquela mesma noite. É aquela história, diz assim, você tem 24 horas para sair dessa cidade. E eles não amanheceram o dia naquela cidade. Mas Tessalônica, muitos não tinham crido. Muitos varões gregos não tinham crido, muitas mulheres também não tinham crido. Então Paulo e Silas já podiam sair. Então houve ali um acerto e eles tiveram que sair daquela cidade. Por quê? Olha só o nível. Eram judeus desobedientes, eram homens perversos dentre os gregos, vadios, que fizeram um alvoroço na cidade, com o intuito de barrar, de parar o crescimento, porque o Evangelho
converte pessoas, melhoram as pessoas, libertam as pessoas, dão dignidade às pessoas, e as pessoas ficam coerentes, ficam corretas. As pessoas, pelo Evangelho, procuram andar num caminho de retidão e de pureza. Esse era o nível das pessoas da cidade de Tessalônica. Paulo e Silas vai para Bereia, vai pregar o Evangelho em Bereia. E como é que é Bereia? Aí lá em Bereia, a Bíblia diz no versículo 11, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Mais nobres. Os de Bereia, eles foram mais nobres, eles ouviram, eles pararam para ouvir a pregação, eles pegaram as escrituras e foram conferir se o que Paulo estava pregando, se o que Silas estava pregando, estavam de conformidade com as escrituras que eles tinham na mão. Foram mais nobres, eles têm as escrituras. Agora chega o pregador, está pregando e vai atirar pedra no pregador. Não, escute as escrituras. Escute a pregação, abra as escrituras. Eu pedi para você no início desse programa que já deixasse aberto aqui Atos Apóstolos para você conferir se o que eu estou pregando está de acordo com as escrituras. E lá em Bereia, eles foram mais nobres do que os de Tessalônica. E eles então escutaram de bom grado a palavra e eles examinaram cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim, de sorte que muitos deles creram, não somente homens, mas mulheres gregas, da classe nobre e não poucos varões. Muita gente creu lá em Bereia. Aleluia. E não houve na cidade de Bereia, por causa da nobreza, por causa do estilo de vida, da educação, do comportamento. Mesmo que eu não acredite no que você está pregando, eu respeito a sua pregação, é a sua vida, é a sua fé, eu respeito o seu direito. Eram nobres. Mesmo aqueles que não creram na pregação de Paulo, já que não é todos que creem, já não são todos os que creem, melhor dizendo, então a Bíblia diz que aqueles homens, eles, pela sua nobreza, então não se opuseram à pregação do Evangelho. Não houve ninguém. Eu te pergunto, é mais fácil ser um cristão em Tessalônica ou um cristão em Bereia? É melhor ser um cristão em Tessalônica, onde há perseguição, ou um cristão em Bereia? Mas escute, nós aqui temos, mesmo aqui no Juazeiro do Norte, é bem verdade que lá no início, 50 anos atrás, há 60, quando os primeiros cristãos, os primeiros pregadores do Evangelho vieram para cá, houve realmente muita oposição. Hoje tem gente fora daqui de Juazeiro, em outros estados, que acha que aqui é muito difícil. Tem a dificuldade das pessoas se converterem. Mas nós não estamos sendo mais perseguidos no sentido do impedimento da pregação do Evangelho, do alvoroço da cidade, né? Mas isso não significa dizer que vai ser assim. As coisas podem mudarem de maneira interna, se as leis e as lideranças quiserem impor. Hoje nós estamos vendo uma imposição do ponto de vista quase global. Mas o que não impede daqui, do ponto de vista local, querer opor-se, querer embarreirar a pregação do Evangelho. Mas se não for por essa razão, por exemplo, do Brasil, pode vir gente de fora. Pode vir inimigos de fora aqui trazer alvoroço. Porque na cidade de Bereia, a população bereana,
Uns creram e outros não, mas os que não creram não foram fazer alvoroço, não foram lutar, não foram levantar leis, não foram se levantar contra. Não, lá estava tudo em paz. Mas a Bíblia diz no versículo 13, escute. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. Eles vieram de Tessalônica para perturbar Bereia. Está vendo isso no mundo? O mundo se movimentando no sentido de estabelecer perseguições, utilizando-se da nomenclatura progressista, filosófica, socialista. O mundo se arregimentando, queimando igreja, perseguindo cristão em várias partes do mundo. Vem gente de fora perturbar Bereia. Eu quero concluir essa reflexão porque para quem tem o Espírito de Deus já entendeu a ministração. Eu devo orar, eu devo ser cristão, eu devo crer na palavra do Senhor para a salvação da minha alma. Seja em Tessalônica, seja em Bereia, seja onde for suave, seja onde for difícil, eu tenho que crer no Senhor. E eu termino ministrando essa palavra dizendo: Paulo pregou em Tessalônica e pregou em Bereia. Né? Amém? Verdade? Pregou. Ganhou muitas pessoas, tanto judeus como gregos e mulheres nobres em Tessalônica, como ganhou judeus, gregos e mulheres nobres em Bereia. E uma igreja do Senhor foi estabelecida em Tessalônica e uma igreja do Senhor foi estabelecida em Bereia. E Paulo escreveu, você já leu? Que nós vamos encontrar na Bíblia, Paulo escrevendo carta aos Tessalonicenses. Está aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Ele escreveu 2 cartas aos Tessalonicenses. E ele não escreveu nenhuma carta aos bereanos. A igreja de Bereia, apesar dos Tessalonicenses terem ido lá alvoroçar, parece, e eu posso afirmar, que não encontrou apoio nas autoridades. Tinha alguém lá, tinha alguém que aceitou fazer algum tipo de perturbação. Mas lá na cidade de Tessalônica, o caso foi para os magistrados, para as autoridades. E as autoridades foram favoráveis aos rebeldes, desobedientes, vadios. E Paulo e Silas tiveram que interromper a sua pregação, mas não consta que lá em Bereia o caso tivesse chegado às autoridades. Ficou somente entre pessoas. As autoridades não entraram nessas questões, porque eram nobres. As autoridades não foram se meter com a questão da fé, porque eram nobres. Eram coerentes, eram corretos. E por isso, Paulo não escreve a bereanos. Por quê? Porque bereanos continuou a igreja lá, examinando na Bíblia, e lá se estabeleceu uma igreja equilibrada. Mas em Tessalônica, Paulo teve que escrever 2 cartas. E as 2 cartas foram para estimular os irmãos na fé, para que eles não desistissem da fé, que eles enfrentassem as provas e eles fossem fiéis até o fim. Seja em Tessalônica, seja em Bereia, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na Coreia do Norte, seja na Coreia do Sul, seja na China, na Índia, onde for. Se você é um cristão e você precisa ser enviado para lá, aguente, sirva a Deus, seja fiel. Porque o Evangelho é para iluminar e trazer salvação. Sem o Evangelho é condenação, é inferno. É o diabo cegando o entendimento das pessoas. E o Evangelho é Deus libertando a cegueira, tirando a cegueira e dando luz para as pessoas. Tá bom?
Quero orar por você. Posso mais pregar porque o tempo terminou. Mas vamos orar. Pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, a igreja do Senhor. Deus amado, Pai querido, eu quero te louvar. Porque o Senhor não faz distinção de povos. Nem mesmo aqueles que são mais resistentes, o Senhor despreza. O Senhor levanta uma igreja em Tessalônica e levanta também uma igreja em Bereia. E por mais que haja perseguição, a igreja se mantém em Tessalônica, como se mantém, Senhor, com mais liberdade em Bereia. Eu quero te louvar pela liberdade que temos no nosso país. Nós temos visto focos de levante contra a igreja, ó Deus eterno, principalmente, Senhor, nos lugares mais perigosos, que são os lugares de governo, meu Pai, ó Deus eterno. As leis, mas guarda essa nação. Se for da tua vontade, ó Deus, livra-nos para que nós possamos continuar tendo a liberdade de pregar. Mas se isso tiver que acontecer, de sermos perseguidos, Deus, nos dá força o teu povo. Senhor, enche-nos do teu espírito, para que, ó Deus, nunca venhamos negar a fé que uma vez foi dada aos santos. Eu quero pedir que o Senhor abençoe homens e mulheres, porque Satanás, ele segue o entendimento das pessoas, mas o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Liberta, Senhor, homens e mulheres, famílias inteiras, para a luz do Evangelho, para a salvação das almas. Eu quero abençoar Juazeiro, o Cariri, quero abençoar o Ceará e o Brasil e o mundo, ó Deus, com a luz do Evangelho, sendo uma porta-voz, sendo um mensageiro. Deus amado, em nome de Jesus, abençoa a igreja com paz, é o que eu te peço por fé e te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, meus irmãos, é final da edição desse programa. Eu volto a dizer, hoje à noite nós temos um culto lindo da família na nossa sede. Missionária Flor, lá de Jundiaí, vai estar pregando a palavra. Luiz Flávio, Rose, eu, Maria, nossa equipe do Departamento da Família, vamos estar juntos. Venha adorar o nome do Senhor, tá bom? Esteja conosco em nome de Jesus. Eu termino esse programa dizendo que, seja em Tessalônica e em Bereia, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém. Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Além do horizonte colorido. Faz tanto tempo que eu vejo as curvas do teu corpo sinuoso a passear por mim.